Até o nosso Deus, o Senhor estabeleceu isso como uma regra no mundo espiritual. O nosso Deus sendo uma matéria, depois que Ele estabeleceu essa regra, esse direito de propriedade, esse direito de dominar a terra, nem o Senhor nosso Deus podia entrar na terra se não corpo. É por isso que o Senhor, Ele usou muitos homens ao longo da história para poder o quê? Para manifestar o seu poder na terra, e usa até hoje. É por isso que o Senhor, nosso Deus, para resgatar o homem, Ele teve que vir no corpo de um homem nascido de mulher, no ventre de uma mulher que é Cristo. Ele teve que ter um corpo físico, um corpo de carne e osso, para ter legalidade exclusiva sobre essa terra. Então é uma lei, há uma regra no mundo espiritual, e essa lei não pode ser mudada. Então naquele momento ali, quando o diabo entra, e o diabo faz o homem perder esse direito, essa legalidade sobre a terra, o homem perde a vida abundante, por causa do pecado, por causa da desobediência. Por causa do pecado e da desobediência, o homem perdeu esse direito de vida abundante. Só que a Bíblia diz que Cristo veio. Quando Cristo veio, Cristo morreu na cruz do Calvário. Cristo morrendo na cruz do Calvário, Cristo tomou das mãos do diabo esse direito. Cristo arrancou das mãos do diabo esse direito legal. Por quê? Porque Cristo veio legalmente na terra, usando o corpo de um homem nascido de mulher. Legalmente Cristo veio, nasceu, habitou entre nós e tomou das mãos do diabo esse direito legal de dominar a terra. E pelo sacrifício da cruz, Cristo pegou esse direito legal e entregou de novo para o homem. Eu devolvo para vocês esse direito legal. Esse direito legal agora, através do meu sacrifício, através da minha, eu estou pagando a conta, eu estou pagando a dívida, eu estou pagando o que vocês fizeram lá atrás no Éden, quando vocês perderam o direito e foi entregue essa procuração nas mãos do diabo por causa da desobediência e do pecado. Cristo morre na cruz, vem legalmente, toma de volta esse direito e entrega nas mãos do homem. Então, a partir da cruz, a partir do sacrifício de Jesus, nós recebemos esse direito de volta, de viver uma vida abundante, de viver uma vida, aleluia, de multiplicação, de viver uma vida de domínio. Cristo na cruz nos devolveu esse direito. E o mundo espiritual tem essa informação. Isso está registrado no mundo espiritual. O mundo espiritual tem que obedecer toda a regra que Deus estabeleceu, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Deus não criou só o mundo que nós vivemos, Deus criou o mundo espiritual, Deus criou o mundo físico, Deus criou todas as coisas, Ele é soberano. Então, quando Ele cria tudo, inclusive o mundo espiritual, Ele deixou leis no mundo espiritual, da mesma forma que Ele deixou leis no mundo físico. Então, quando Ele devolve na cruz do Calvário, através do sacrifício de Jesus, nós passamos a ter o direito legal outra vez de viver uma vida abundante, uma vida de domínio e uma vida de, aleluia, de dominar e de viver tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Mas pastor, por que eu não estou vivendo ainda? Porque existem algumas leis que, quando nós quebramos ela, nós perdemos o direito legal de desfrutar dessa promessa de vida abundante, dessa promessa de uma vida de domínio. A primeira lei que eu observo na palavra de Deus, olhando desde o princípio da criação, é o pecado. Quando nós pecamos e não nos arrependemos do pecado, a falta do arrependimento nos faz perder essa legalidade que foi dada por Deus a viver uma vida abundante. É por isso que o Senhor veio na palavra dele, ele disse em Lucas 5,32, que ele não veio chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Sabe por quê? Porque aqui está o primeiro passo para você viver uma vida abundante.
você perder essa vida abundante? A falta de arrependimento. Então, quando você se arrepende do seu pecado verdadeiramente, você passa a ter o direito legal de viver uma vida abundante. Você passa a ter o direito legal de viver uma vida de domínio e não de ser dominado. O diabo não pode te dominar, o diabo não pode tocar em você, o diabo não pode cruzar o seu caminho. O diabo, ele é impedido legalmente no mundo espiritual, irmão, de cruzar o teu caminho, de bagunçar com a tua casa, de bagunçar com a tua família, de colocar enfermidade, de trancar a porta, de fechar. Ele é impedido legalmente por Deus no mundo espiritual. Agora, por causa do pecado, é a falta de arrependimento. Porque pecar, a Bíblia diz que não existe esse homem que nunca peca. Todos nós pecamos. Mas sabe o que é que faz você perder essa legalidade? A falta do arrependimento. Então, você precisa entender. Às vezes você está passando por uma fase na sua vida, ou talvez desde quando você nasceu, parece que nunca dá certo na sua vida, nada dá certo. Aí você aceitou Jesus. Quando aceitou Jesus, o negócio parece que piorou. Tudo começou, parece que deslanchar, começou tudo a dar errado. Chegou um ponto que você pensar, deve ser a vontade de Deus. Deve ser, Deus deve estar fazendo isso porque Deus quer não sei. Ele deve ter algum plano aí para todo esse sofrimento, e não é. Sabe por que às vezes algumas pessoas estão perdendo o direito de viver essa vida abundante, esse direito de domínio, por causa da falta do arrependimento? Às vezes a pessoa peca, às vezes a pessoa falha, ou às vezes ela trata o pecado como se fosse algo normal. A mente fica cauterizada. E isso aqui no mundo espiritual, irmãos, isso aqui tem um efeito, um poder muito grande. Porque tudo que acontece no mundo físico é o espelho do mundo espiritual. Então, quando a pessoa trata o pecado como algo normal e começa a pecar e não gera arrependimento, o que é o arrependimento? É quando você deixa o pecado. Quando você deixa o pecado, você está dando uma informação para o mundo espiritual. Olha, eu errei, sou falho, sou homem, sou pecador, mas eu me arrependo. Você chora, você sente dor, o pecado tem que doer em você, aí você arrepende, deixa o pecado, aí a Bíblia diz que você é perdoado. Aí sim, você tem o direito legal de viver uma vida abundante. Mas a pessoa que não se arrepende é aquela que peca, ou seja, uma hora está de pé, outra hora cai, uma hora está firme, outra hora está mole, uma hora está espiritual, outra hora está carnal, aí fica naquela, lá em cima do muro, não decide o que quer da vida, né? Uma hora dá uma passadinha na igreja, outra hora sai, ou dentro da igreja mesmo começa a levar os negócios, a vida de qualquer jeito, aí é um pecado ali, é um pecadinho escondido aqui, outro ali e tal, aí dobra o joelho e fala assim, o senhor sabe, né? O senhor sabe que eu sou falho, e começa a abrir aquele, né? Se vitimizar diante de Deus. Só que há uma coisa que precisa entender, a lei, irmão, Deus não vai quebrar essa lei, Deus é juiz. O juiz, ele não quebra a lei, o juiz, ele está ali para fazer a lei ser cumprida. Deus está sentado no seu trono para fazer a lei ser cumprida. Deus não vai mudar a lei por causa de pessoas que ficam se vitimizando, querendo justificar o seu pecado escondido. Sabe o que é que Deus está falando? Enquanto você não se arrepender e deixar esse pecado, você não vai viver uma vida abundante, você não vai viver uma vida próspera, você não vai viver uma vida abençoada, você não vai viver uma vida de domínio, você vai passar a vida toda sendo dominado, sendo escravo do pecado, sendo escravo das suas paixões, das suas vontades, dos seus deleites, e as coisas na sua vida vai assim, ó, um mal atrás do outro, um mal atrás do outro, um problema atrás do outro, falta de quê? Arrependimento. Isso é lei no mundo espiritual, irmão. Iniciou lá na criação do Gênesis, quando Deus entregou nas mãos do homem o direito legal de viver abundância. Mas ele entregou esse direito para o diabo. E tem gente dessa forma na igreja, na presença de Deus, que não está conseguindo viver uma vida abençoada. Até começa o negócio a dar certo, aí desanda de novo, por causa do pecado, meu filho, por causa da desobediência. Você não está se arrependendo, você não está deixando o pecado atrás do outro. Não vai, não vai. Irmãos, isso aqui que eu estou falando para
passa. A Bíblia diz que nenhum tio da lei vai passar antes que seja cumprido. Nenhum tio. Você precisa entender isso. Irmãos, isso aqui aplica em todo o contexto. Até você que às vezes faz voto com Deus e quebra. Você é pecado e pensa que está normal. Faz uma aliança com Deus e quebra. E pensa que está normal, isso é pecado. Aí vai cauterizando a mente, pensando que está normal. E com pecado escondido, não se arrepende, não restaura a aliança, não restaura o voto, não restaura o altar. Quando Deus começa a abençoar, você quebra, você cai, não se arrepende, não pensa. Aí as coisas começam a dar certo e começam a dar errado. Começa a dar certo e começa a dar errado. Nunca tem uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida abençoada, que é promessa de Deus. E às vezes colocar a culpa até em Deus, na igreja, no pastor. Muda de igreja. Minha vida não está dando certo, não vou mudar de igreja. O problema é você. É falta de arrependimento. Há uma lei. Se você não se arrepender, você perde o direito legal dado por Deus de viver uma vida abundante. Qual que é o segundo passo, pastor? É confessar. Tem pecado que você arrepende e deixa. O Senhor te perdoa. Você deixa, não volta a pecar ele. Não volta a cometer esse erro. Aí você passa a desfrutar do direito do Senhor de vida abundante. O Senhor vai te abençoar, irmão. Deus é Pai, a vontade dele é boa. Sabe qual que é a vontade de Deus? É de nos abençoar o tempo todo. A Bíblia diz assim, ó. O Senhor diz: vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o Pai que está no céu? Se vocês, que são maus, dão pão para os vossos filhos, você acha que o Pai vai dar pedra? O Pai é bom, Ele quer nos abençoar, mas o que é que limita Deus nos abençoar? Primeiro, a falta de arrependimento, e o segundo, a falta de confessar o pecado. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 23:13: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Eu vou repetir. Provérbios 28:13: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Sabe por que tem gente que não está vivendo essa prosperidade, essa vida abundante? Porque que prosperidade é essa vida abundante que o Senhor prometeu. Sabe por quê? Falta de confessar o pecado. Porque tem gente pecado com pecado escondido, com pecado oculto, e não confessa. Você tem que confessar para quem? Você, não, vou confessar para minha amiga, vou confessar para o meu amigo que eu confio. Você tem que confessar para o sacerdote. Pecado se confessa para o sacerdote. Não é para o seu amiguinho que você ama, que você gosta, não, é para o sacerdote. E esse pecado seu escondido está fazendo você ficar patinando, porque é uma lei no mundo espiritual. Deus ele quer te dar, Deus ele está com a bênção aqui, ó, para te entregar, mas ele não pode quebrar a lei dele. Aí você fica escondendo esse pecado aí, esse vacilo seu, não confessa. Aí o que acontece? O Pai não vai entregar, ele não vai contra a palavra dele, ele não vai quebrar uma lei só para te abençoar, não. Isso aqui que eu estou falando para você é mundo espiritual, são leis do mundo espiritual. Então você precisa entender que o pecado precisa ser confessado. Não fica com esse pecado escondido, fazendo as coisas erradas com o pecado escondido, pensando que está tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, você não vai muito longe. Você não vai viver aqui na terra uma promessa de uma vida abundante. Você não vai alcançar seus sonhos, você não vai alcançar seus objetivos, você não vai alcançar aquilo que você deseja, os seus projetos. Não vai, você não vai prosperar, é bíblico. A palavra de Deus está falando que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. É a Bíblia. Ou você acha que essa lei vai ser quebrada por causa de você? Não vai, irmão. Não é a palavra que tem que se enquadrar no meu estilo de vida, é eu que tenho que me enquadrar na palavra. Então, se a Bíblia está me ensinando essas leis, eu preciso entendê-las. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento.
Errais o meu povo por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O seu Deus é bom, mas essa vida miserável não é por causa de Deus, não é vontade dele nem permissão dele. Foi você que transgrediu um decreto legal no mundo espiritual e está pagando as consequências. Vivendo dessa forma, não sai do endividamento, não anda, o negócio não começa aí parece que vira aquela guirrada de novo. Aí quando vira aquela guirrada, você lembra, né? Fala, nossa, eu dou um voto, eu dou uma aliança, eu tenho isso, eu tenho que me consertar, porque olha a minha vida. Presta atenção, irmão. A leis. Sabe o que aconteceu com Salomão? Salomão, quando ele estava indo para Tímina, a Bíblia diz que ele viu um leão morto, e no corpo daquele leão morto tinha um mel, e ele era sacerdote. Não, ele não era sacerdote, ele tinha um voto de Nazireu. Esse voto foi feito legalmente diante de um sacerdote. O voto de Nazireu, ele não podia tocar em nada morto, nem beber bebida forte, e nem raspar a cabeça, passar gilete. A Bíblia diz que no caminho de Tímina ele viu um corpo de um leão morto, ele não podia tocar, por causa do mel. Ele foi lá e pegou mel, comeu mel. Quando ele comeu mel, ele tinha a obrigação de ir no sacerdote confessar, mas ele não confessou. Ele continuou a sua peregrinação até a região que ele estava indo, atrás de um relacionamento. Chegando lá, todos os irmãos conhecem essa história. Uma mulher por nome Dalila engana ele, vai ali, corta o cabelo dele, ele nem percebe que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Eu já quero abrir um parênteses. Tem gente que nem está percebendo, mas o Espírito de Deus já se afastou de você, ó. Você nem está sentindo mais ele. Por quê? Por causa disso. Porque fica quebrando esses decretos, essas leis. E o Senhor não vai habitar onde tem a sujeira. Ele não fica onde tem a sujeira. Ele não fica onde tem a injustiça. Você precisa entender, você está só. Quando Salomão percebeu que o Espírito de Deus tinha se retirado dele, foi quando ele precisou. E é quando nós precisamos que nós percebemos que o Senhor está distante, né? Porque quando você, presta atenção no que eu vou falar, quando você está mais necessitado, você vai falar com Deus, você percebe que o Senhor está distante. Aí o que você faz? Eu vou procurar alguém que ora para orar por mim, porque eu estou distante.